7 horas e 47 minutos. Repita. 7h47. Gente, os Estados Unidos se preparam para a chegada do furacão Milton, que está em categoria 5. É historicamente aí o mais forte a atingir a Flórida nos últimos 100 anos, com ventos de até 270 km por hora. O furacão Milton já deixou 12 milhões de pessoas sob alerta. A tempestade está a 722 quilômetros mais ou menos a sudoeste de Tampa, e aí na Flórida, né, com ventos sustentados de 265 km por hora, com previsão para chegada em Tampa para hoje à noite ou na madrugada de amanhã. Chuvas, ventos fortes e tempestades são previstos em áreas como Tampa, Sarasota, Fort Myers e Orlando. O governo americano está instruindo as pessoas a saírem de casa para evitar uma tragédia. O presidente Joe Biden disse que deixar as casas na área de risco é uma questão de vida ou morte. Para se ter uma ideia, a Disney já fechou aí parques temáticos na região a partir de hoje. E nós vamos conversar com o Paulo Bellarmino, que é brasileiro, mora lá em Orlando, vai trazer um panorama do que está acontecendo por lá. Paulo, muito bom dia, seja bem-vindo ainda aqui remotamente aqui à Jovem Pan Maringá. Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes da Jovem Pan, bom dia, Paulinho, bom dia, Fernando. É um prazer. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre... inclusive agora, falando com vocês, começou uma chuva. Estava muito silencioso aqui, agora eu estou escutando uma chuva forte aqui. E realmente, vamos lá. É um prazer falar com vocês. Qual que é a orientação do governo aí de Orlando? É para evacuar, para permanecer em casa? Qual que é a orientação? Paulinho, na região da Central Florida aqui, é uma situação que está bem temerária. O furacão atingiu uma categoria 5, previsto nos últimos 100 anos, um dos maiores realmente que possa vir causar um efeito estrondoso na Central Florida. Na região de Orlando, nós não recebemos nenhum comunicado de evacuação, mas as pessoas da região de Tampa receberam um comunicado e estão evacuando. Está sendo aquela cena de filme mesmo, umas coisas que você pode visualizar em cena de filme, pessoas saindo de casa. Eu estive domingo, eu fui com meus filhos na igreja, até minha mulher estava no Brasil, ela teve que antecipar o voo e voltar, porque a previsão dela de retorno era hoje. Ela teve que voltar do Brasil antecipado, porque eu falei para ela, fica aí, ela quis voltar para ficar com a gente, mas eu realmente é uma situação temerária. Domingo eu saí com as crianças, eu fui na missa, e quando eu passei no mercado para poder comprar algumas coisas, eu vi aquele estrondo, eu falei, o que está acontecendo? Mas o pessoal antecipou realmente ao desastre, acabaram água, papel higiênico, parece uma situação de guerra realmente, uma situação feia. O governo americano, ele se prepara muito antecipadamente para que não aconteça nenhuma situação maior, mas infelizmente a previsão de catástrofe desse furacão é muito grande. Eu estava até comentando que, embora ele houve uma mudança de rota, ele passou um pouquinho para baixo de Tampa, ali para Sarasota, mas a previsão de estrago é muito grande e esperamos que quando ele atingir a terra, ele diminua o impacto e não cause tantos estragos aqui na região de Orlando. Mas uma coisa que nunca se viu antes é parques da Disney, como você falou na chamada agora, parque da Disney fechar. Então, realmente, é uma situação que está temerária. Acabou tudo no posto, nos mercados, acabaram tudo. Ontem eu fui abastecer o carro, já não tinha mais gasolina, gás de cozinha natural não tem mais. Então, está uma situação um pouquinho temerária. Eu vou passar para o Edivaldo te fazer uma pergunta, Paulo. Edivaldo aqui, jornalista da nossa bancada. Edivaldo. Oi, Paulo, bom dia. Ô, Paulo, me parece que Orlando não é uma rota comum de furacões. Existe um despreparo aí em relação a uma catástrofe dessa? Me parece que pintou um cenário bastante desesperador, porque a cidade, a região não está muito preparada, porque os lugares dos Estados Unidos sempre se preparam para essa tragédia. Bom dia, Evaldo, tudo bem? Realmente, a questão de Orlando, eu falo para você que toda a região está preparada sim. Eles se preparam, mas não é comum. Como não é na rota, a gente acaba causando uma situação de conforto. Mas agora foi o primeiro furacão nos últimos anos, realmente, que está com o olho do furacão direcionado para Orlando. Mas as pessoas estão muito assustadas porque mudam pessoas para a Flórida. Recentemente, pós-pandemia, mudaram mais de 1.000 pessoas por dia para a Flórida. Então tem pessoas que não vivenciaram o furacão.
Então eu conversei até com duas americanas, uma que veio de Washington e outra de Nova York. As pessoas, mesmo os americanos, estão assustados. Então parece que eles titulam a Flórida como um outro mundo assim que convive com essa situação. Então tá todo mundo assustado, mas eu acredito que principalmente as casas estão preparadas, né? Embora as casas são construídas de um outro material, mas as casas estão preparadas e eu acredito que às vezes as pessoas não esperam que vai passar por Orlando, mas me parece, eu desejo que não cause muito estrago, mas me parece que esse furacão ele vem pesado, ele vem numa categoria realmente altíssima. Rafael. Bom dia, Paulo. Como é que é a logística aí que o governo disponibiliza, as prevenções, os preparativos para realmente, às vezes, retirar, evacuar aí a área? Como é que funciona aí? Como é que o governo tá se comunicando com a população aí dessa região? Rafael, nós recebemos muitos alertas via aquelas mensagens que chega de alerta no celular, que é colocado. O governo, ele disponibilizou sacos de areia para que a população fosse buscar para colocar nas portas. Um movimento que nunca havia acontecido antes também. Eu ontem estive num do centro, é um parque que eles disponibilizaram, o governo disponibiliza alguns pontos de coletas de sacos de areia. Eu fui buscar ontem um saco de areia para que eu colocasse nas portas de casa. E se você ver aquela cena, parecia cena de filme, aqueles filmes que a gente assiste mesmo. Eu fiz uns vídeos assim, eu falei, parece coisas de filme, para guardar na memória. Mas, infelizmente, esse furacão é um furacão que ele vem com muita força e ele pode, infelizmente, causar muito estrago aí nessa região, coisa que nunca se viu antes. Ô Paulo, quero agradecer a sua disponibilidade em falar com a gente e não sei se é desejar boa sorte, mas de alguma maneira para que Deus proteja vocês aí nessa situação, né? É um lugar, como o Edivaldo, você também confirmou, não é rota, mas a natureza é assim, né? Volta e meia a gente é pego de surpresa. O Rio Grande do Sul aqui no Brasil foi pego de surpresa nesse ano, agora tem essa situação também. Paulo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Paulinho, eu que agradeço, que Deus proteja todos nós e abençoe e realmente cause o menor estrago. O furacão Helene que passou realmente acabou matando muitas pessoas, mas espero que esse furacão que vem numa categoria muito superior e vem numa situação não cause tanto estrago. Que Deus proteja a todos aí e a gente vai rezar para que não aconteça o pior. Falamos com o Paulo Bellarmino, ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos, em Orlando, que me parece que é um dos locais que possivelmente pode ser afetado pelo furacão Milton. Agora 7 horas e 55 minutos. Repita. 7h55. Só para vocês terem uma ideia, eu tô com uma escala aqui que chama Saffir-Simpson e ela fala dos estragos que esses furacões fazem. Por exemplo, categoria 1, com ventos de até 153 km por hora, pode causar danos leves e moderados. Categoria 2, com ventos de até 177 km por hora, os danos são significativos. Categoria 3, de ventos de até 208 km por hora, danos devastadores. Categoria 4, com ventos de até 251 km por hora, danos catastróficos. E o categoria 5, que é o caso desse furacão Milton, que com ventos acima de 252 km por hora, os danos são totais, segundo essa escala, que é uma escala que mede a diferença entre um furacão e outro. Então, categoria 5 para esse furacão, eles estão falando de ventos de até 270. Alguns locais, algumas mídias americanas falam de 285 km por hora. Então, assim, é algo de fato terrível. Ô, Daniel Matos, um tweet sobre isso e a gente tá indo. Tchau, Daniel. Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã. Eu morei no Japão, passei por algumas situações de terremoto, não de furacão. Mas a gente espera que todos se protejam e acompanhem a comunicação. Lá no Japão, lembrando que desde pequena a criança é acostumada a ter um radinho na sua malinha de escola, Paulo Caetano. Porque as informações geralmente são pelo rádio. Então, assim, a comunicação nessa hora pode ajudar e ajudar muito. Tchau, quem, Rafael? Esperar que o estrago não acabe com tudo, porque infelizmente essas questões acabam delicando bastante e aí logo nos Estados Unidos, que sempre acontece, mais nessas regiões aí no sul dos Estados Unidos. E tchau, até amanhã. Até amanhã não, até algum dia. Tchau, Fernando Tupan. Fernando, você também já esteve lá nos Estados Unidos. A coisa não é boa, né, Fernando? Tchau.
Olha, não é boa não, Paulo Caetano, mas eu nunca peguei um furacão de nível 5. Enquanto eu estava falando aqui nos bastidores com o Belarmino, eu liguei também a NBC aqui no meu computador e estou vendo as matérias. O negócio tá meio pesado porque eles ainda estão se recuperando de um outro furacão de nível bastante elevado que destruiu casas e pedaços de madeira viravam míssil. Eu estou bem nessa parte aqui e parece que eu não vi toda a matéria, mas parece que já caiu para nível 3, que é um nível mais baixo e sem tanto perigo do nível 5. Paulo Caetano, até amanhã e esperamos que o dia seja melhor, sem tantas péssimas notícias como eu dei hoje com a morte da avó de um grande amigo aqui de Curitiba, o poeta Ivan Justen. Paulo Caetano. Tchau, Rejane. Tchau, até segunda-feira. Boa sorte a todos e Deus proteja. Acho que é o melhor fala sobre isso, Paulo, é essa. Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, eu gostaria de citar que tem um amigo meu que está nos Estados Unidos e acho que em 2 meses ele pegou 3 furacões e ele mandou uma foto do amanhecer agora em Miami. Eu não sei se o Murilo pode colocar, mas lá está normal, pelo menos em Miami, sem chuva, calor, à noite deve virar o tempo, mas nos mercados já faltam produtos. E como é uma cidade costeira, com as chuvas deve alagar as ruas. A parte do pessoal da energia elétrica, o pessoal está preparado para a questão de restaurar, no caso, obviamente, aguardado de faltar energia elétrica.